A paz do Senhor, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso básico de teologia. Eu fico feliz em poder estar contribuindo com o seu crescimento no conhecimento. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os símbolos do Espírito Santo, que é exatamente a nossa última aula sobre esta tão importante doutrina para a teologia cristã. Falar sobre a pessoa do Espírito Santo, falar sobre as funções do Espírito Santo, vamos falar sobre, agora nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo, e isso vai fechar esta disciplina de hoje. Espero que você continue perseverante, continue assíduo às aulas e sempre com um desejo e o interesse de aprender cada dia mais. Lembrando que todo o conteúdo que foi apresentado ao longo destas aulas estará disponível na descrição do vídeo, onde você pode fazer o download e poder armazenar no seu computador ou no seu celular ou no seu notebook, para que você possa ou imprimir ou armazenar para futuras consultas, tá bom? Então vamos ao conteúdo de hoje, falar sobre os símbolos do Espírito Santo, que está, os símbolos do Espírito Santo. É muito importante nós concluirmos esta disciplina com esta aula. É a quarta e última aula para esta disciplina e logo estaremos iniciando uma nova disciplina. E eu estarei divulgando no grupo qual será a disciplina que nós vamos estudar ao findar esta. Símbolos e figuras do Espírito Santo. Nós sabemos que a Bíblia, ela é escrita na língua dos homens. Deus transmitiu a sua vontade utilizando-se da linguagem humana. Nós já falamos sobre isso na aula de introdução à teologia, uma das primeiras aulas que nós tivemos deste curso. E se você quiser rever alguma coisa, pegue o material lá da introdução à teologia e você vai encontrar lá exatamente as formas da revelação de Deus ao ser humano. E nas aulas gravadas nós falamos a respeito disso, que Deus se utiliza da linguagem humana para se comunicar com o homem. E nós vemos na Bíblia Sagrada que Deus não só se utiliza da linguagem humana, mas Deus também se utiliza daquilo que é visual para o homem, daquilo que é reconhecido pelo homem. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar diversos símbolos que têm a sua representação dentro das verdades que Deus tem revelado ao ser humano. Nós encontramos na Bíblia uma linguagem figurada. Existem passagens da Bíblia que existem figuras de linguagem que são utilizados. Não só isto, mas símbolos, tipos, figuras e alegorias, especialmente no Antigo Testamento. Muitos pregadores gostam de pregar, em especial no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento nos possibilita fazer exatamente aplicações dentro das simbologias que encontramos no Antigo Testamento. Só que temos que lembrar que dentro de uma hermenêutica, a arte da ciência da interpretação, e a exegese, que é exatamente o estudo do texto, nós temos que ter em mente o seguinte, que temos que tomar cuidado com as aplicações dos símbolos, em especial do Antigo Testamento,
na hora de fazer esta aplicação, para que não fuja da realidade de que o texto está nos falando. Então, é de suma importância que o aluno faça menção das Sagradas Escrituras e transmita o que é a verdade das Sagradas Escrituras. Ainda que você utilize-se dos símbolos, dos tipos, das figuras de linguagem, das alegorias que há no Antigo Testamento, mas desde que você não perca a essência do texto e a verdadeira mensagem do texto para os seus ouvintes. Então, a Bíblia Sagrada, ela traz esse simbolismo também na representação da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela é destacada através de algumas figuras, de alguns símbolos, e que nós vamos ver a partir de agora, nesta aula de hoje. Um dos símbolos muito comum, garganta está um pouquinho ruim, um dos símbolos muito comum que nós encontramos na Bíblia é exatamente a água. O Espírito Santo é a água que sacia nossa sede. A água, como símbolo do Espírito Santo, constitui um importante ponto de referência para os estudiosos da Bíblia, considerando que alguns aspectos fundamentais do líquido ilustram grandes verdades sobre o Espírito Santo. Por exemplo, a água é indispensável à sobrevivência humana. Para ilustrar esta inquestionável verdade, lembro-nos de que quando Cristo estava a caminho da Galileia, no meio do percurso, ele parou para descansar em Sicar, uma cidade de Samaria. Historicamente, judeus e samaritanos não se relacionavam amigavelmente. Contudo, o mestre viu que havia uma mulher samaritana próxima a um poço de água. A fim de alcançar vidas naquele local, Jesus, mais uma vez, usou o cenário ao seu redor para falar do seu evangelho. O diálogo entre eles é incrível. Nós podemos ver exatamente que Jesus usa a questão da água para simbolizar exatamente a necessidade fundamental para a vida do ser humano, né? E é exatamente esta passagem, é uma passagem muito clara que Jesus fala sobre a importância da água e ele utiliza-se desse recurso para se achegar à mulher e começar um diálogo com ela. Durante a conversa com a mulher samaritana, o Salvador disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esta água que jorra para a vida eterna é o Espírito Santo. Ele é o único realmente capaz de saciar profundamente a sede que temos de Deus. Então, nós encontramos na Bíblia Sagrada passagens que usam a simbologia da água para retratar exatamente a pessoa do Espírito Santo como algo fundamental para a vida do ser humano. O Espírito Santo é a chuva que prepara nossas vidas. É bem interessante também que nós encontramos no Antigo Testamento exatamente a questão das chuvas. Muitos textos bíblicos vão nos falar sobre isso. Há momentos em que os autores bíblicos utilizam a simbologia para relacionar o Espírito à chuva, porque geograficamente Israel não é um local muito privilegiado por abundantes pluviosidades. Então, aquele tempo era muito comum haver secas prolongadas e diversos problemas relacionados à falta de chuva, principalmente em relação à agricultura. Como Israel vivia praticamente voltado à agricultura, à agropecuária, né, à criação de animais e à plantação de alimentos, a água era fundamental para a vida dos animais e para a vida dos alimentos, para uma boa colheita. Então, eles dependiam da chuva. Mas, geograficamente falando, a região de Israel é uma região que, quando há secas, existem secas muito prolongadas. Nós vimos isso
lá no caso do profeta, quando o profeta disse que por durante 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra. 3 anos e meio sem chuva, realmente é um período bem extenso, sem água, né? Para entender um pouco melhor a situação pela qual o povo de Deus passava antigamente, devemos observar que 2 tipos de chuvas eram considerados os mais importantes. Dentro do cenário climático, para Israel existiam 2 tipos de chuvas que eram importantes. Quais elas? Quais são elas? A chuva temporã, que se antecipava à semeadura, preparava o solo para o plantio, era aquela chuva que preparava o solo, e a chuva seródia, que precedia a colheita. Ela servia principalmente para juntar a plantação e ajudar a plantação a crescer mais antes da safra. Ou seja, essas duas chuvas eram de suma importância para o povo de Israel, que é a chuva temporã, que era aquela chuva que preparava a terra, e a chuva seródia, que era a chuva que antecedia a grande colheita. E esta chuva seródia, ela ajudava as plantações a se desenvolverem mais e a chegarem ao ponto da colheita. No Antigo Testamento, podemos citar o profeta Joel como um exemplo de quem usou esta simbologia para falar da conexão entre as chuvas e as promessas de Deus. Em seguida, o profeta cita o futuro derramamento do Espírito Santo que ocorreu no Pentecoste. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, né? Como diz em Joel, né? 2:23. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, como diz Joel 2:28. No Novo Testamento, Tiago compara a espera pela chuva temporã e seródia à espera pela segunda vinda de Jesus. Ele proclama que os cristãos devem aguardar pacientemente a vinda do Senhor, assim como o agricultor aguarda com paciência que seus campos recebam as chuvas. Então, nós encontramos também, dentro das simbologias que tratam sobre o Espírito Santo, exatamente sobre as chuvas, que são duas, a temporã e a seródia, que são de suma importância. Isso no Antigo Testamento. Quando se fala do Novo Testamento, o escritor Tiago, um dos escritores do Novo Testamento, ele usa a figura da chuva temporã e da chuva seródia, relacionando a importância dessas chuvas à espera pacientemente da segunda vinda do Senhor Jesus. E que também é aplicado sobre a vida saudável espiritual. É aquela vida que está sempre sendo regada pela chuva temporã e pela chuva seródia. Estão sempre em constante renovação na presença de Deus. Então, esta é um dos símbolos que nós vimos, né, que é a água, e relacionado com a água, a chuva, sendo ela temporã e a seródia. Aqui os irmãos já estão sabendo para que servia a chuva temporã e para que servia a chuva seródia, que era para a plantação. Não só para a plantação, mas também a chuva seródia, que era uma chuva mais abundante, servia também para encher as suas cisternas, porque naquela época, né, era muito difícil. Não era como é hoje, né, que tem aquelas águas encanadas, né, o saneamento básico, né? Então eles armazenavam as suas águas em cisternas, que era um buraco, né, 3 metros, 4 metros de fundura aproximadamente, que a água enchia ali, como é considerado hoje de o poço, né? O poço artesiano, que as pessoas furam aí nas fazendas, nas chácaras e até mesmo nas casas, né? Então, é praticamente isso. A água da chuva enchia aquele poço e era dali onde eles tiravam água para os animais, para beber, para fazer alimentação. Era exatamente a chuva seródia, que era utilizado para o sustento da família e dos animais. Nós temos também, dentro dos símbolos do Espírito Santo,
nós temos o fogo. Aqui nós já saímos da água para o fogo. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Esse é o que os pentecostais gostam, né? O fogo do Espírito. Tem toda uma simbologia em volta da questão do fogo, tanto relacionada à questão do juízo, quanto relacionada à questão da purificação. O fogo também é um símbolo que representa o Espírito Santo. Ambos possuem propriedades semelhantes, aquecem, queimam, purificam e iluminam o caminho. Ele simboliza a energia transformadora das poderosas ações do Espírito Santo. Quando nós nos depararmos com o simbolismo do fogo, tanto no Antigo quanto do Novo Testamento, nós temos que procurar entender qual dos sentidos o fogo está relacionado. Porque a simbologia fogo, ele serve para aquecer, queimar, purificar e iluminar o caminho. Representa as ações poderosas e transformadoras do Espírito Santo na vida dos servos de Deus. Apesar de ser um elemento poderoso, o fogo do Espírito Santo pode ser extinto na vida de quem não se abstém de toda a aparência do mal. Ou seja, podemos ter o nosso vínculo com o Espírito Santo diminuído se não vigiarmos e orarmos sempre. 1 Tessalonicenses 5,19 vai nos dizer que para nós estarmos sempre em santificação, em oração, para que este fogo seja cada dia alimentado dentro do nosso coração. Ele sempre está disponível a quem quiser se achegar, mas também respeita aqueles que se afastam. Nosso relacionamento com Deus é de plena liberdade, mas ele deve ser cuidado diariamente por meio de boas práticas, do estudo da palavra e da oração. Por exemplo, assim manteremos a chama do Espírito Santo acesa em nós até a vinda do Senhor Jesus. O que acontece hoje em dia, em muitas vidas, é exatamente a falta da alimentação e das práticas espirituais para manter uma vida cheia da presença de Deus. E uma vida que não é cuidada nos seus devocionais tem a tendência a se esfriar da fé. As pessoas abandonam a palavra de Deus, abandonam o estudo da palavra de Deus, abandonam a prática da oração, abandonam os cultos, abandonam a comunhão dos santos, que é exatamente estar no meio dos irmãos, em plena comunhão com a igreja. Então, quando nós nos mantemos na presença de Deus, em oração, em leitura da palavra, estudo da palavra, buscando sempre a presença de Deus, esta chama do Espírito sempre arderá em nosso coração até a vinda do Senhor Jesus, né? Até a vinda do Senhor Jesus. É muito importante o crente ele ter esta chama do Espírito ardendo dentro do seu coração, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos maus, tempos trabalhosos, em que a insatisfação terrena tem crescido cada dia mais. E se nós não tivermos a viva esperança da vinda do Senhor, nós iremos nos entrar em desespero, mas se nós mantermos uma comunhão plena com o Espírito de Deus, nós seremos salvos desta grande ira que irá cair sobre a humanidade. Então, este é o fogo, um dos símbolos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós temos também o vento. O vento também é um dos símbolos do Espírito Santo. Depois da sua ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos enquanto eles estavam reunidos. Naquele momento, tudo ainda era muito confuso para eles. O corpo ressurreto do Mestre não fora encontrado no sepulcro e alguns duvidavam de que ele era realmente Messias. Em tempo oportuno, Jesus revelou-se, mostrou-lhe suas cicatrizes e disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta passagem está em João, capítulo 20, versículo de número 22.
Neste exemplo, podemos entender que o vento soprado por Cristo simboliza o sutil obra do Espírito, pois é um mistério invisível, poderoso e penetrante. Não podemos vê-lo, mas o sentimos e sabemos que ele é real. Assim como o vento, não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Quando nós olhamos, nós conseguimos observar a ação do vento nas árvores, né? Quando as árvores balançam aí de um lado para o outro, que é exatamente a ação do vento. O vento nós não vemos, mas vemos a ação do vento, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Ou seja, o vento é exatamente a ação invisível do Espírito Santo. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo, podemos ter a certeza que ele está agindo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, dizendo: o vento sopra aonde quer. Ou seja, a ação do Espírito é da maneira que ele quer. Nós conseguimos observar a ação de Deus em prol da vida do seu povo. A visão do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos é outro momento das Escrituras no qual observamos o Espírito agindo como um vento. Ele profetizou, o vento soprou e os mortos reviveram. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremos. Está lá em Ezequiel 37, do 9 ao 10. Quando nós lemos esta passagem, nós podemos ver que anteriormente era apenas ossos sequíssimos que estavam espalhados por toda a superfície do vale. E conforme Ezequiel ia profetizando, as coisas iam acontecendo, até que ele profetizou para para que o vento viesse dos quatro cantos e enchesse, né, aqueles corpos que estavam ali. E assim aconteceu. E se levantou um grande exército, poderoso exército do Senhor Deus. Então nós podemos ver a ação invisível do Espírito Santo. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo e observar o seu agir. Este é o símbolo do Espírito Santo que nós encontramos comumente dentro das Sagradas Escrituras. Atos 2 vai nos falar que veio um som como de um vento vermente e impetuoso. Não era um vento vermente e impetuoso, era como um vento vermente e impetuoso. Eu já vi muitos irmãos pregarem dizendo que onde eles estavam assentados entrou um vento, né? Não, não entrou um vento, era um som como de um vento, como de um vento, como de um vento. Não era um vento, era parecido com um vento, né? Então, já entenderam aí, né? Já sacou aí, né, como é que é, né? Então não vai pregar errado mais. Foi um som que encheu o ambiente. Este som era parecido como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, né? E eles começaram a falar em línguas. Então, nós podemos ver que a atuação do Espírito era evidente. Eles estavam vendo, mas não estavam, eles estavam sentindo. Eles viram o fogo, eles ouviram o som como de um vento. E ali aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, sobre a vida dos apóstolos, tá bom? Então, este daqui é o vento. Nós encontramos passagens que vai nos falar sobre o vento, mas tome cuidado para a aplicação do vento, porque nem sempre ele faz menção
ao Espírito Santo. Então, por isso que é importante todos fazerem uma análise cuidadosa do texto, do seu contexto, analisar o texto direitinho para que consiga interpretar toda a simbologia de uma forma correta, para que não cometa equívocos de interpretação. Nós também temos aqui o óleo e o azeite, que também é algo muito querido, né, de todos os nossos alunos pentecostais, né? Sou pentecostal, por isso que eu estou falando isso, né? O óleo e o azeite são símbolos do Espírito Santo. O óleo e o azeite são um precioso símbolo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, eles eram frequentemente usados em momentos solenes, como a consagração de profetas, sacerdotes, reis. Isso significa dizer que a unção era uma forma de demonstrar que aquelas pessoas estavam sendo separadas para exercer uma função especial. Nos tempos bíblicos, o azeite também era uma mercadoria usada para fins comerciais e econômicos. Funcionava como combustível para as lâmpadas e como tratamento medicamentoso. Contudo, ao contrário do extrato de azeitona, o Espírito Santo não pode ser comprado nem comercializado. É por isso que eu sempre digo para os irmãos, tome cuidado com a interpretação, porque o azeite do Espírito, né, o azeite, o símbolo, azeite, o óleo e o azeite, era algo comercializado na época, né, para fins comerciais, como diz Lucas 16:6. E se nós fizermos uma interpretação errônea, nós vamos acabar se referindo que o Espírito Santo pode ser comercializado ou comprado. Aí cairíamos no mesmo erro, né, daquele homem que pediu para um dos apóstolos, não me engano, foi Pedro, ou foi Paulo, que pediu que ofereceu dinheiro a eles, querendo comprar aquilo que estava acontecendo, né? A comprar a unção, a graça que estava sobre eles. Então, tomemos cuidado para não cair em erros de interpretação e de aplicação do texto, erros hermenêuticos e erros de exegese, tá bom? Então, contudo, ao contrário do extremo, do extrato da azeitona, o Espírito Santo não pode ser comprado e nem comercializado. Ele está disponível gratuitamente a todos, temos livre acesso ao Espírito Santo da graça e obra redentora de Jesus. Então, por isso que é importante nós sabermos aplicar direitinho os símbolos. É um campo um pouco perigoso para quem não domina tanto a questão da hermenêutica, a questão da exegese, porque acaba se aplicando uma figura ao Espírito Santo, sendo que ali não cabe esse tipo de aplicação. Você vai acabar dizendo que o Espírito Santo você pode comprá-lo, né, e comercializá-lo. E, na realidade, não é bem isso. Mas o azeite e o óleo eram, em ocasiões até mesmo especiais, e em funções especiais de profetas, sacerdotes, reis, era a unção de separação para o uso exclusivo da pessoa de Deus. Então, no Antigo Testamento nós encontramos isso. E nos períodos do Novo Testamento, e na época que Jesus estava, que é registrado os evangelhos, né? Que é também um período do Antigo Testamento, eles ainda faziam utilizavam ainda esse símbolo, né? Esses elementos, que é o óleo e o azeite. Na parábola do bom samaritano, né? As feridas daquele homem, né? Que foi untadas ali com óleo, com azeite, né? Também é um símbolo curador do espírito, né? Que ele vem sobre as feridas. Então, é algo bem importante a gente saber aplicar essas verdades espirituais, esses símbolos do espírito, para nós não cometermos erros de aplicação. Nós encontramos também
na Bíblia Sagrada, dentre tantas simbologias, nós encontramos o selo. O selo é praticamente quase o mesmo modelo, né, que eu estou deixando aqui embaixo, ó, esse daqui. O selo era usado para selar cartas, para selar documentos importantes, era usado pelos reis, era usado por pessoas do governo importantes, né? Então, ele se torna um símbolo do Espírito Santo que nós podemos aplicá-lo. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo comunica-se com os cristãos que congregavam ali, afirmando que eles eram selados por Deus e que ele lhes deu o penhor do Espírito Santo. O selo garantia a procedência e a inviolabilidade de uma carta. Normalmente, derretia-se um tipo de cera no documento e usava um elemento em alto relevo para marcá-la antes do seu endurecimento. No caso dos reis, né, usava o anel, né? O rei fixava o seu anel naquela cera e ficava selado, né? Ficava selado. Os decretos dos reis eram selados com este selo e era irrevogável, né? No caso lá de Esther, né? Que era irrevogável. Então, era algo que garantia que aquele material não fosse violado, que era algo de extrema importância. Então, nós, como símbolo do Espírito Santo, nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos esta importância que Deus dá a cada um de nós. O apóstolo usou essa simbologia para explicar que o selo do Espírito Santo autentica e assegura a quem pertencemos. Ou seja, temos o selo do Espírito e esse selo do Espírito está dizendo que nós pertencemos a Cristo. O Espírito Santo sela o crente em Jesus Cristo, dando-lhe garantia, proteção e direito de propriedade. Ele personaliza o possuidor e é a expressão da autoridade de Deus sobre os seus, né? Ou seja, nós somos selados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, somos co-herdeiros juntamente com Cristo por causa deste selo que foi conseguido mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o Espírito Santo vem e nos sela, mostrando que sobre nós há uma autoridade, sobre nós pertencemos a alguém. Então, quando o inimigo das nossas almas vem querer nos assolar, ele encontra o selo de Deus nas nossas vidas. Por isso que é importante termos o selo do Espírito Santo, né? Além disso, Paulo também usou a expressão penhor para afirmar que, além dos selados, possuímos o devido valor do sangue de Jesus, o qual foi confirmado pelo Espírito Santo, quando ele foi enviado por Cristo no Pentecoste. A operação do Espírito Santo é tanto o selo como o penhor da nossa herança. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, ortogando-nos o valor do Espírito. O penhor, né? Que era algo que era uma garantia que era dada, né? Ou seja, nós temos o penhor, a expressão penhor do Espírito. Ou seja, é uma garantia que nós somos herdeiros de uma grande herança nos céus. Bom, então nós encontramos, principalmente quem usa muito essa expressão é o apóstolo Paulo, né? Principalmente a igreja de Corinto, a carta que ele escreve a Timóteo, nós encontramos lá em Apocalipse o selo, né? Que essa expressão selo, nós encontramos no Antigo Testamento passagens que os reis utilizam-se deste selo, mas mais uma vez tomemos cuidado para não interpretarmos o selo de uma forma errada, tá bom? Esse campo de simbolismo, ele tem que ser tomado muito cuidado na hora da aplicação. Bom, eu já vi pregadores aplicando símbolos de forma errônea e fazendo com que o texto perca total sentido para os seus ouvintes.
Nós também possuímos, dentro da Bíblia Sagrada, um símbolo que é a pomba. Esse daqui já é mais comum, né? É mais fácil de nós assimilarmos, né? A pomba, em João, capítulo 1, versículo 32, encontramos o Espírito tomando a forma de uma pomba. As características da pomba fazem dela um tipo apto do Espírito, que são a sua beleza, suavidade e limpeza. E a característica de ela ser facilmente incomodada, né? Efésios 4:30. A pomba também é inofensiva, Mateus 10:16, e calma. Outras referências nas Escrituras onde esse tipo é usado são as seguintes: Gênesis 1:2, pois o Espírito é visto afagando a criação como um pássaro sobre o seu ninho, né? Que tem aquele voo, né? Lá em Gênesis 1:2, né? Gênesis 8:6-12, uma pomba é solta da arca por Noé. Aqui encontramos pelo menos duas figuras do Espírito Santo. A primeira, a pomba não como o corvo, recusou-se a continuar do lado de fora da arca, onde nenhum lugar limpo podia ser encontrado. O Espírito, obviamente, só habita naqueles que têm sido lavados pelo sangue de Jesus. Os irmãos observem que lá em Gênesis 8:6-12, quando Noé soltou o corvo pegou e ó, foi embora, né? E ficou por lá mesmo, né? Ficou por lá mesmo. E ele pega e solta uma pomba. A pomba retorna, né? Por quê? Porque a pomba, ela olhou e viu que não tinha local apropriado para ela, então ela retornou para o local da onde ela saiu, né? Nos mostrando que o Espírito Santo age da mesma forma. Ele só permanece sobre a vida daqueles que são lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Se nós não temos o Espírito de Deus, nós não somos de Cristo, né? Ou seja, há uma identificação sobre os salvos, né? Com a segunda simbologia, a pomba trouxe de volta uma folha de oliveira, como um sinal de esperança para aqueles que estavam na arca. Isso prefigura o Espírito que traz a segurança da salvação para os que estão em Cristo. Observação. É interessante notar que o corvo era um pássaro abominável, como diz lá em Levíticos, né? 11:15. Aves também são usadas nas escrituras como figuras de espíritos demoníacos. Mateus 13:4 e 19. E Apocalipse 18:2. Por isso que é importante uma análise bem cuidadosa sobre as figuras que nós vamos utilizar. No caso da pomba, nós encontramos aí que, assim como Noé soltou a pomba, ela voltou, e ela também voltou com uma característica. Ela trouxe no bico, né, uma folhazinha de oliveira, nos fazendo o quê? Para os da arca, era sinal de esperança, que as águas estavam baixando. Para nós, os salvos, o Espírito Santo nos traz a segurança da salvação. Ele está nos mostrando que a cada dia a nossa redenção está perto, né? Quando ele nos faz observar os sinais que estão em nossa volta, ele testifica conosco, ele testifica com o nosso espírito, dizendo que a nossa redenção, o arrebatamento da igreja, está muito próximo. Então, esta é a nossa esperança. Então é que nós encontramos algumas figuras de linguagem, pelo menos as mais comuns que nós encontramos nesta aula de hoje, e eu concluo aqui trazendo uma conclusão aos irmãos. A rica linguagem bíblica sobre os símbolos do Espírito Santo pode nos dar uma breve dimensão de como Deus paira sobre a sua criação, identificando-se com ela e atuando a fim de que todos sejam alcançados pela mensagem das boas novas de salvação de Cristo, seja como uma brisa suave, que também é um dos símbolos do Espírito, e de um vento, ou como um poderoso fogo consumidor, né, que também é símbolo do Espírito. Lembra lá do profeta que organizou o altar e desceu fogo do céu, né? Ali os pregadores gostam também de pregar, diz que o altar tem que estar consertado para o fogo do Espírito descer, né? Eita, maravilha!
né? Então, nós encontramos estas simbologias, mas também o fogo, algo voltando lá atrás, né? O fogo também é símbolo de juízo de Deus, né? O fogo também é símbolo de juízo. Há alguns intérpretes da Bíblia que interpretam a passagem de João Batista, dizendo, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles interpretam que este com fogo faz menção ao juízo que, no contexto, João Batista estava mencionando, né, que Deus iria trazer esse juízo ao povo. Então, o fogo também é símbolo de juízo. Cuidado para não interpretar que o poder de Deus para o juízo. O poder de Deus é para a igreja. O juízo de Deus é para o mundo, aqueles que andam aborrecendo a Deus. Tá bom? Então, seja como uma brisa suave de um vento ou como um poderoso fogo consumidor, o Espírito Santo está disponível para se relacionar conosco. Nem sempre sabemos como ele se revelará em nosso relacionamento, mas podemos ter a certeza de que ficaremos bem e seremos tratados com muito amor. O Espírito Santo, ele é o outro consolador, como eu mencionei nas aulas anteriores. O Espírito Santo, ele está conosco para nos conceder o consolo, o afago, a vontade cada dia mais de buscarmos a Deus. O Espírito Santo, ele está responsável para nos ajudar em nossas fraquezas. O Espírito Santo é o selo da garantia e que nós temos a salvação. Porque Jesus disse, olha, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas os salvos em Cristo possuem o Espírito Santo de duas maneiras. A primeira delas é dentro, como consolador. Nós somos templos do Espírito. A segunda é em cima, é como revestimento de poder. O Espírito Santo vem nos capacitar para fazer a sua obra. O Espírito Santo é fundamental para uma comunhão viva com o Senhor Jesus. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível termos comunhão com Jesus. Ele é o elo, é Ele quem nos leva para a verdade de Deus. Porque Jesus mesmo disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. É Ele quem coloca palavras em nossa boca, porque Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós já lemos na Bíblia Sagrada e de tudo aquilo que o Senhor Jesus já tinha anteriormente falado. É o Espírito Santo que é o penhor da nossa herança. Ele é o nosso selo. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o fogo que nos purifica e nos santifica a cada dia mais. Ele é o selo da garantia que somos herdeiros de Deus. Ele é o óleo que vem sobre a nossa vida, porque somos separados para o serviço da casa de Deus, da obra de Deus, e separados por Deus para o exercício dos dons espirituais, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, esta foi a aula de hoje. Espero que você esteja gostando. Vamos à nossa próxima aula. Eu espero na próxima aula. Não fique desapercebido. Busque cada dia mais conhecimento na presença de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e nos vemos na próxima aula. Shalom Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.